Olá, aqui é a arquiteta Camila Amaro, especialista em conforto ambiental e doutora em tecnologias ambientais. Hoje eu vou mostrar para vocês essa planilha do Excel, que é um programa, na verdade, para análise e dimensionamento de brises, que chama Brise BR. Ele é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, do Departamento de Tecnologia e do Labout, tá? O laboratório deles, da professora doutora Márcia Alucci. Tá? Ele é de 2006 e até hoje ele é bastante utilizado como uma mão na roda para a gente dimensionar os nossos brises. Então, quando a gente abre a planilha do Excel, ela vai ter essa primeira guia aberta perguntando para você se você quer interpretar as máscaras de sombra ou se você quer dimensionar o brise. E aqui tem uma explicação. Utilize o procedimento abaixo para dimensionar placas de proteção solar, ou seja, os nossos brises. Então, primeiro você vai escolher a cidade, depois você vai selecionar o azimuth da fachada, utilizando uma barra de rolagem para você colocar o valor, lembrando que o azimuth varia de 0 a 360 graus. Você vai observar os horários nos quais o sol incide na fachada da sua janela, isso antes de você começar a inserir o seu brise. Depois, no item 4, você determina a largura da placa horizontal, a largura da vertical, ou se você quer apenas uma das duas, utilizando os croquis. Tá? Então, vocês vão ver que tem uns croquis de corte, de planta, de vista frontal para ajudar. Vai verificar o resultado clicando no botão que se chama Conferir Posição dos Brises. Então, você consegue conferir se o que você criou é realmente o que você esperava. No 5, você consulta o resultado, ou seja, os horários nos quais a janela ficará protegida do sol. No item 6, se o resultado foi satisfatório, você poderá identificar um brise equivalente, ou seja, você ainda pode substituir uma única placa horizontal, porque às vezes ela vai ficar com aquela cara de marquise ou vai ficar muito grande, você pode subdividi-la. Tá? Vertical a mesma coisa, você pode criar várias pestanas verticais, né, em placas menores, utilizando os botões verdes que tem na tela que eu vou mostrar para vocês. Se o resultado não for satisfatório, você pode redimensionar o brise fazendo tentativa e erro. Número 8, você consulta a carta solar para a cidade que você escolheu e as respectivas máscaras de sombra, né, que foram definidas por esses brises que você acabou de criar. Então, ele ajuda você a criar um brise correto, ele ainda dá a possibilidade de você verificar depois a carta solar como que ficou essa máscara de sombra, tá? No item 9, no caso de dúvida na interpretação das máscaras, você pode clicar no botão Interpretação das Máscaras, lado esquerdo desta tela, que seria este botão, para tirar algumas dúvidas. E ele tem alguns exemplos. E você ainda consegue emitir o relatório utilizando a barra de menu. Bom, então, atenção na entrada de dados, o input, a entrada de dados, realmente é o mais importante para qualquer simulação computacional que a gente vai fazer. Então, eu vou clicar aqui primeiro em interpretação das máscaras, para vocês verem que ele dá uma ajuda para a interpretação das máscaras. Então, ele explica aqui o que é cada coisa da carta solar. Horário, como que a gente vê o sombreamento, né? Então, tudo que a gente vê na disciplina de conforto ambiental, nesse conteúdo, nessa teoria. Tá? Livros para fundamentar isso aqui. Manual de Conforto Térmico, da Anésia Frota. Eficiência Energética na Arquitetura, do Roberto Lambert et al. Tá? O capítulo 4, mais especificamente. Então, ele vai explicando, tá vendo? Caso você não entenda essa parte teórica. Então, se você não é aluno de graduação ou de pós-graduação nessa área, se você já teve essa disciplina há muito tempo na faculdade ou na pós-graduação e agora não lembra nada, vale a pena fazer uma leitura e buscar bibliografia. Tá? Se você já está com esse conteúdo fresco na memória, você pode fazer o passo a passo, ou seja, você já entra aqui nessa outra página. Então, aqui ele diz que o programa identifica a eficiência de brise soleil durante todas as horas do ano. Então, você pode escolher a cidade. Eu vou escolher Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui. Cadê? Aqui. Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Então, vejam que ele já atualiza a latitude e atualiza aqui o nosso croquis. O azimuth da janela, o meu tá com 45 graus, vejam que você pode ir rodando aqui. E o croquisinho aqui da janela, ele acompanha, tá? Então, eu quero, por exemplo, exatamente a leste. Então, eu tenho que atingir aqui 90 graus de azimuth. É que ele tá disparando aqui. Então, vamos deixar, por exemplo, com 45. Bom, eu consegui colocar aqui 45 graus, vocês veem que é bem sensível a rolagem. Deixei aqui 45 graus, que seria exatamente nordeste. Então, uma fachada em Campo Grande, orientada para nordeste. Essa aqui é a linha da fachada e este é o meu azimuth, ou seja, a orientação, para onde a fachada está olhando. Vejam que aqui embaixo da figura, ele já dá os períodos de sol na abertura, ou seja, numa possível janela, enfim, voltada para essa fachada. Quando essa fachada está exposta completamente, ou seja, sem nenhuma proteção. Então, a gente vê que aqui em Campo Grande, fachada nordeste, recebe sol a manhã toda e um pouquinho da tarde em alguns meses. Então, aqui a gente vê os meses do ano e os horários do dia. Então, 6 horas da manhã, janeiro, fevereiro e março, setembro a dezembro. Depois, 7 até as 11 da manhã em todos os meses do ano. Meio-dia de fevereiro até outubro, 1 hora da tarde de março até setembro e 14 horas em maio, junho e julho, tá ok? Então, a gente consegue perceber como é o comportamento dessa fachada em relação à incidência solar. Aqui ao lado, ele começa com os croquis, tá? Então, entre com os dados em metros. Então, ele já deixa claro aqui que você tem que trabalhar em metros. Então, você vai indicar características de placas horizontais e de verticais. Então, das que você quiser fazer um teste. Então, aqui você dimensiona a placa horizontal, você vai inserir largura desta placa, a altura da janela, a distância entre o final da parte superior da janela e o início da sua placa. No caso aqui eu deixei 0, a altura da minha janela eu deixei 2 metros, a largura dela vou testar com 2 metros. Tá? E a espessura da parede, 15 centímetros, então 0,15. Tá? No caso, a minha planilha está configurada em vírgula. Testem isso, se a sua é ponto ou vírgula. Corte da fachada, então, com placa horizontal. E o vermelhinho é ponto de avaliação para incidência do sol, ou seja, a gente está analisando do ponto interno. Tá? Então, o nosso alfa estaria aqui, né, fazendo essa interpretação. Tá bom? Logo abaixo, ele já dá aqui o dimensionamento das laterais da placa horizontal, ou seja, o quanto que ela ultrapassa a direita e a esquerda da minha abertura, da minha janela, e ele marca também a largura, o comprimento dessa sua janela, ou seja, aqui é a elevação da fachada com a placa horizontal. Ele ainda te dá a possibilidade de dimensionar placas verticais, e aqui ele está perguntando o distanciamento dessa placa vertical em relação à janela, tanto à direita quanto à esquerda, eu deixei 0, porque eu quero a minha coladinha na janela, e aqui o quanto que ela ultrapassa acima do alinhamento superior da janela, eu deixei 0 também, porque eu quero o meu brise apenas do tamanho da altura da própria janela, então aqui a elevação da fachada com as placas verticais, e o último croquis é a planta da fachada com placas verticais, então aqui em planta eu tenho a minha janela, a abertura, e aqui um pedacinho da parede, então ele mostra aqui um brise vertical de esquerda e um de direita, eu deixei 2 metros cada um, tá? Avançando na frente da minha fachada. Então, Camila, eu não tenho certeza do que eu fiz, então eu posso vir aqui no relatório, tá? Eu posso conferir a posição dos brises no relatório. Ok? Então, eu posso clicar nesse botão, conferir a posição dos brises. Porque pode ser que eu não tenha certeza se o que eu fiz está correto. Então, eu venho aqui e observo os esquemas e vejo a disposição dos brises e da janela. Então, ele coloca uma escala humana aqui para fazer a análise e verificar se a placa horizontal em vista frontal e em corte e a placa vertical em vista frontal e em planta baixa estão corretas.
ok? Então, para você se certificar do que você fez. Você ainda pode vir no diagrama solar e máscaras para verificar isso que você está criando. Então, aqui ele fala, ó, vermelhinho é a máscara da placa horizontal, ela está te dando este cobrimento. A máscara da placa vertical é o branco, então aqui um brise de direita e um de esquerda, que são as placas verticais, o azimuth, que é o alinhamento da sua fachada, e a própria linha aqui da fachada, ok? Então, ele já dá aqui o desenho para você conferir também. Então, voltando ali, essa é a parte essencial. Então, vejam, períodos de sombreamento possível com o brise que eu acabei de dimensionar. Então, tudo que está em azul, escrito sombra, é o que ele efetivamente conseguiu sombrear para mim. E o que ainda ficou em vermelho são os horários do dia e os meses, do caso do ano, que ele não conseguiu sombrear para mim. Tá bom? Então, a gente consegue ver que deu uma eficiência parcial. Ele ainda mostra aqui para mim estes outros botões, que são bem interessantes. Eu consigo dimensionar um brise equivalente. Como assim? Ele dimensiona, lá no brise horizontal, a largura que eu adotei foi 2 metros, tá? Aqui, né, como uma largura única, tá? Então, aqui nesse corte, a gente consegue ver essa largura que eu adotei para o meu brise. Mas, digamos que eu quero que cada placa fique com apenas 0,40, ou seja, 40 centímetros cada uma. Então, significa que eu teria várias venezianas, né? Várias pestanas horizontais. Eu clico aqui para recalcular, ou seja, eu vou ter 5 placas horizontais de 40 centímetros e a distância entre as placas 0,37 metros, né? Ou seja, 37 centímetros entre cada placa, ele já calcula para mim. Então, seriam as placas aqui menores e alinhadas uma abaixo da outra até a base inferior da minha janela. O mesmo a gente pode fazer com as placas verticais. Ao invés de eu ter apenas uma de 2 metros na direita e uma de 2 metros na esquerda, eu posso ter várias menores alinhadas entre a janela. Basta eu recalcular usando este botão de recalcular. Tanto o botão da direita, né, como para o lado esquerdo. Então, aqui no meu tá só um para a direita e um para a esquerda. E ele ainda gera o relatório, ou seja, ele já tem aqui um relatório pronto, no formato de impressão do Excel. Então, com todos os dados que você inseriu, com todo o período que a fachada recebe sol, o período que você conseguiu sombrear, todas as características da sua placa e o diagrama solar bonitinho aqui, todo formatado também para você. Tá? Então, você pode ainda vir imprimir o relatório. Vejam que ele já deixa no formato correto de impressão aqui do Excel. Bom, você pode voltar e fazer outro teste. Se você quiser que toda a área fique sombreada, você pode fazer algum outro teste e recalcular. Ok? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.